Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos! Tudo pronto, hein? Tudo pronto. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. No programa de hoje, nós vamos conversar no segundo bloco com o Marcelo Nicolau. Ele é o secretário de Educação do município do Guarujá. Ontem ele esteve, junto com o prefeito Walter Suman, conversando com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Vamos saber o que foi discutido nessa reunião de ontem. Lógico, preocupado com relação aos nossos amigos e à área da educação do município do Guarujá. Também no programa de hoje, daqui a pouco, tem o Celso Vernizzi, o Homem do Tempo. Ele que vai dar as informações e a previsão do tempo para amanhã. Porque nós estamos vendo que hoje é aniversário de São Paulo e muitos dos paulistanos aproveitaram e desceram a serra. Mas a gente não pode esquecer desta data, há 2 anos atrás. Antes de mais nada, eu não posso esquecer. Eu estou com você. Agora sim, eu não posso esquecer, amigos do Hora Geral, que há 2 anos atrás, um desastre lá em Brumadinho acabou vitimando mais de 270 pessoas. O Fábio está colocando na tela imagens, né? Isso já ocorreu justamente há 2 anos. Olha só para que você lembre, pode colocar na tela, Fábio, como tudo aconteceu há 2 anos atrás e dá a impressão que a gente esquece muito rápido das coisas, né? Não podemos. No dia 25 de janeiro de 2019, a vida na cidade mineira de Brumadinho mudou completamente, como você vê nas imagens. A barragem de rejeitos de minério de ferro da mina Córrego do Feijão se rompeu, causando mais de 270 mortes e um rastro de degradação ambiental e social. 2 anos depois, o problema ainda continua em diversas esferas. A indenização aos familiares das vítimas e às demais pessoas afetadas pela tragédia ainda é um assunto pendente, acredite. A população ainda vive o luto pelas 270 vidas perdidas. As buscas do Corpo de Bombeiros pelas 11 vítimas seguem desaparecidas, né? Continuam ainda no entorno da barragem. Ao longo de 2 anos, foram mais de 6.000 horas de trabalho com quase 4.000 militares. O governo de Minas Gerais, o Ministério Público e a Defensoria Pública teriam pedido uma indenização global de 40 bilhões de reais, enquanto a Vale estaria disposta a pagar 29 bilhões. As autoridades mineiras já reduziram o pedido, que era de 54 bilhões em agosto de 2020, para 28 bilhões em danos morais coletivos e 26,6 bilhões em compensação socioeconômica. O imbróglio na justiça parece estar longe de um final e o que temos hoje é o luto. Exatamente. Que essas vítimas da tragédia descansem em paz. E o que é triste, amigos do Hora Geral, é que ninguém foi preso por esse desastre ambiental, né? A Vale continua trabalhando em vários estados, inclusive tem até empresas instaladas aqui no Porto de Santos. Por exemplo, uma empresa que deveria, no mínimo, né, indenizar as famílias. Sabe que é 270 pessoas que perderam as suas vidas em Brumadinho? Então, esse tipo de desastre ambiental, né, que acabou dizimando várias vidas, teve repercussão internacional. E 2 anos que estão comemorando hoje, por isso que eu quero sempre registrar isso, ninguém foi punido, ninguém foi preso, e estão aguardando que a justiça resolva o mais rápido possível. Existe um ditado popular que a justiça tarda, mas não falha. Mas muitas dessas famílias perderam seus entes queridos, né? E no mínimo o que elas precisam é recomeçar a sua vida. Por isso que as indenizações é uma forma dessas pessoas tentarem encontrar força para retomar. Eu me estendi um pouco na abertura, meus amigos do Hora Geral, mas essas empresas, elas devem ser punidas, né? Estampadas o nome delas pelo crime que elas cometeram, não só o ambiental, mas também pelas vidas que se foram, tá certo? Este é o Hora Geral, e olha, eu fiquei preocupado, viu, amigos, pela quantidade de pessoas que não foram no Enem, um número significativo. Mas, o que significa? O ministro da Educação disse que isso pode ser
contornado e pode haver uma retomada. É isso mesmo, olha ali, ó. Essa imagem que você está vendo é a movimentação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, né? E o que aconteceu, né? O índice de abstenção, né, subiu no segundo dia, realizado no dia de ontem, e atingiu 55,3% do total de candidatos confirmados esperados para essa edição, segundo informação do INEP. Este é o maior índice de toda a história do Enem. O recorde anterior havia sido registrado em 2009. Os pedidos para reaplicação devem ser feitos somente entre hoje e sexta. Pode pedir reaplicação quem? Por exemplo, perdeu o Enem por problemas de infraestrutura, como as salas lotadas no domingo passado ou falta de luz nos locais da prova. Quem teve diagnóstico de Covid ou doenças infecto-contagiosas na véspera do exame. O pedido deve ser feito na página do participante e os casos serão analisados pelo INEP. Lembrando que, né, muitos dos alunos já tiveram praticamente um 2020 totalmente comprometido por causa da pandemia. O Exame Nacional do Ensino Médio é fundamental, porque mesmo com a pandemia, não tem como negar que vocês tiveram tempo de estudar. Agora, se a sua justificativa for plausível, óbvio que você terá uma oportunidade de fazer de novo o Exame Nacional do Ensino Médio. Hora geral, informação para você. Bom, fala o seguinte, vamos saber a previsão do tempo? Meu amigo Celso Vernizzi. Boa noite, Celso. Geral, Douglas, gente, boa noite. É a terceira semana que nós vamos aí com mais nuvens, esperando aquele sol de verão que não vem da manhã até o fim da tarde. Nenhum dia, porque vamos continuar com muitas nuvens, apesar das instabilidades mais fortes terem ido embora, ainda há muita umidade no ar e com as nuvens aí crescendo durante o dia com o abafamento, a gente tem à tarde chuvas e trovoadas isoladas, até temporais localizadamente. Quando acontecem em algum lugar e não acontecem em outro, podem crer que em alguns momentos o barulho ficou para longe, mas onde ele fez com mais força, caiu chuva para valer naquele local. São as chuvas de verão, que vão continuar acontecendo todos os dias da semana. A partir da quarta, quinta-feira até melhora um pouco, tem mais sol durante o dia, menos chuvas isoladas durante a tarde. E a tendência por enquanto, a gente vai confirmar, é de um final de semana, de sábado e domingo, de tempo ensolarado. Aí sim, finalmente, um fim de semana em que a gente vai ter a oportunidade de dizer: este é um final de semana de muito sol. Mas vamos aguardar. Pode ter surpresa aí pela frente ainda. A gente vai atualizando todos os dias aqui no Hora Geral. Por enquanto é calor, chuvas e trovoadas isoladas durante a tarde. Um abraço a todos, uma ótima noite e até amanhã. Até amanhã, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Por falar em homem do tempo, um jacaré assustou os moradores lá em Cananéia. O Fábio está colocando a imagem na tela. Dá só uma olhada, amigos. Olha o tamanho do jacaré. Ô Douglas, aonde foi isso? Caramba! Bom, isso foi em Cananéia. Um jacaré foi capturado no estacionamento de um supermercado em Cananéia. O animal de quase 2 metros chegou a se aproximar de um morador de rua que estava no local. Policiais militares foram chamados para o resgate do jacaré. Um morador emprestou sua caminhonete na ação, pois o animal não cabia na viatura da Polícia Militar. Juntamente com um soldado da Polícia Ambiental, o jacaré foi transportado até um rio no bairro Carijó, onde voltou à natureza. É isso mesmo, olha só o tamanho do jacaré. Não é para ter medo? Não é para ter medo? 2 metros, né? O que significa? Ele devia estar com fome, então ele foi lá tentar encontrar comida, né? O jacaré, isso em Cananéia. Bom, foi o seguinte, rápido intervalo comercial, na sequência vamos tentar conversar. Vamos tentar não, vamos conversar, ele já chegou, né? Está no estúdio já está pronto? Então tá. Na sequência vamos conversar com o secretário Marcelo Nicolau, secretário de Educação do Guarujá, aqui no Hora Geral.
Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Aqui tem mais que exames laboratoriais precisos. Tem respeito e valorização à vida. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. A cada dia, novas tecnologias contribuem para o aperfeiçoamento laboratorial. E todo esse carinho foi parar na palma da mão. Laboratório Célula Mater. Investindo em tecnologia em benefício da vida. Já estamos de volta para o segundo e último bloco de hoje do Hora Geral. Bom, eu tinha anunciado desde a abertura do programa que eu estaria recebendo nesse segundo bloco o secretário de Educação do município do Guarujá, o secretário Marcelo Nicolau. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Douglas. Um prazer estar aqui com você. Um prazer é todo meu. Da última vez que eu entrevistei, o secretário estava já ocupando uma pasta da cultura, agora uma pasta da educação. O meu entendimento é que ambas são importantes, mas a educação com essa pandemia, eu acho que ela está sendo muito cobrada, né, por parte dos pais, dos alunos, a questão do aproveitamento. Mas eu vou iniciar pelo que aconteceu ontem, né? Parece que o secretário, junto com o prefeito Walter Suman, estiveram uma reunião com o ministro da Educação, o ministro Milton Ribeiro. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo, Douglas. Ontem, em pleno domingo... É isso que eu ia falar, domingo? Porque a maioria da população, me desculpe cortar, pensa que o político trabalha no horário comercial, né? Das 8 às 18. E sábado e domingo é só alegria. Não é bem assim, né, secretário? Político... nosso prefeito, ele trabalha full time também, todos os dias da semana, inclusive os finais de semana. Ótimo. Tivemos essa oportunidade, falamos sim com o ministro, reivindicamos algumas ações para o Guarujá. Pode já comentar algumas delas? Posso falar? A escola cívico-militar, que é ótimo. importante dizer que não é uma escola onde terão professores militares, é uma escola que será administrada a sua parte administrativa com a ajuda dos militares. Mas os professores são os professores das redes municipais. Isso daí, óbvio, pelo que eu entendi nessa reunião, a prefeitura, ou seja, o prefeito Walter Suman, junto com o senhor, já colocaram a vontade de ter uma escola dessa aqui no Guarujá. E nesse caso, o que falta? Ceder um local, escolher uma das escolas? Acontece o seguinte, eu saiu até publicado no Diário da União, que primeiro está sendo oferecido aos estados, quando tiverem escolas remanescentes, vagas remanescentes, serão oferecidos aos municípios. E isso deverá se abrir agora no começo de fevereiro. Aqueles estados que não tiveram a oportunidade, os municípios terão a oportunidade. Sim. Então, nós já estamos prontos com toda a documentação e nós temos uma base aérea aqui instalada. E nessa base aérea já tem um prédio educacional. Então, o interessante será levar a escola cívico-militar para esse espaço que ocupa hoje lá na base aérea. Perfeito. Um outro tema envolvendo a área da segurança, nós estamos com o secretário de Educação do Guarujá, é com relação a um tema que eu já ouvi e algumas pessoas não entendem. O que significa o estudo híbrido? Douglas, só gostaria de voltar a falar sobre da escola cívico-militar e deixar claro toda a população que será uma escolha livre daquele aluno estudar nessa escola cívico-militar ou numa outra escola nos padrões mais usuais que a gente tem. Não será obrigatório. E não serão todas as escolas nesse perfil. Agora vamos falar do ensino híbrido. Mas agora eu também quero provocar. Se eu tiver o meu filho na rede de ensino, eu optaria por uma escola cívico-militar. Por quê? Eu sei que o secretário é bem mais jovem do que eu, mas eu tive aula, por exemplo, de Educação Moral e Cívica, OSPB,
Organização Social e Política Brasileira, que eu julgo, secretário, fundamental. Né? Eu percebo o que falta muito para os jovens, né? É justamente uma educação na qual eles possam conhecer mais a pátria, respeitar mais a pátria, conhecer mais o Brasil. E essas matérias, eu julgo, elas se fazem necessárias no currículo escolar. O que tem numa escola cívico-militar, que eu tenho acompanhado os estudos, a forma disciplinar era um pouco mais rígida. Então, o aluno ele entra num horário estabelecido, tem o canto do hino nacional. Perfeito. E tem várias ações de cidadania, né? Então, isso que é muito importante e muito bom para todo o ensino do município. E é um investimento. Nós não podemos deixar de sugerir, de ir atrás do que é melhor para a nossa população, para o nosso município, na questão da educação. Ensino híbrido. Isso. Ensino híbrido chegou para ficar, é o ensino remoto. Então você tem, por que é híbrido? Porque você consegue atingir aquele aluno que está em casa por conta da pandemia, que é o ensino através do EAD, através do computador, das redes sociais, e também atingir o aluno na sua aula presencial. Perfeito. Então, por isso que é híbrido, né? Então, nosso município optou pelo ensino híbrido já lá atrás, já vinha fazendo capacitação dos seus professores. E agora eu lhe trago aqui em primeira mão. Ótimo, eu gosto disso. Acabou de ser licitado, contemplado, homologado, uma nova plataforma para auxiliar o corpo docente em suas aulas virtuais. Então hoje, dia 22 de fevereiro, nós retornaremos com as aulas presenciais. Eu ia provocar isso. Aqueles alunos que os pais optarem que eles retornem. Os alunos que os pais optarem pelo não retorno continuarão assistindo às aulas em casa, ensino remoto. Só que nós precisávamos o quê? Dar um up, melhorar esse ensino remoto para ajudar o professor. Então compramos conteúdos, uma plataforma digital com conteúdo de vários roteiros. Quando a gente diz roteiro, são as matérias que falávamos antes. Matemática, português, história, geografia, com vários recursos, com jogos, com filmes, e que o aluno se sentirá incentivado e o professor mais capacitado para atender. Haverá um grande lançamento dessa plataforma para todos os professores, orientadores, diretores e para a população também. Agora, o que significa isso, secretário Marcelo Nicolau, secretário de Educação do Guarujá? Ou seja, não deixa de ser um investimento na área da educação, porque praticamente 2020, né, eu sinto que não houve um aproveitamento 100%. Então, há necessidade de tentar reconquistar o tempo perdido, né? Exatamente. O que acontece, Douglas, outro dia a gente fez até uma reunião com o governo do Estado, com o secretário de Educação do Estado. Sim. E o que foi nos dito? Que o avanço cognitivo desta criança, que hoje não está ali no contato presencial com o professor, está muito prejudicado. Então, o que eles falam? Que tínhamos que criar protocolos de biossegurança, e nossa cidade, Guarujá, virou referência no protocolo de biossegurança. Vocês, inclusive, elaboraram uma cartilha. Uma cartilha. O aluno recebeu essa cartilha de forma virtual, com QR Code. Toda a escola terá esse QR Code. É só mostrar o celular, vai aparecer. Mas ele vai receber também de forma física. O que diz nessa cartilha? Você, por acaso, ao vir para casa, o seu pai estava sentindo alguns desses sintomas? Porque se tiver, é melhor que a criança não venha para nível presencial. Você tem sentido algum sintoma? Além disso, Douglas, ainda conversa ontem com o nosso prefeito, com o secretário de saúde, será oferecido a todo o corpo docente, imediatamente, deve sair um decreto nos próximos dias, exames laboratoriais para todo o corpo docente, para toda a equipe técnica. Então, hoje, a vacina está chegando. A vacina para os maiores de 60 anos, para as pessoas que têm comorbidade, para as pessoas que estão internadas, para os profissionais da saúde, para os profissionais da segurança pública
e também para os profissionais da educação. Ótimo. Porque nós vamos receber esse aluno contato, né? e esse pai ele tem que ter a segurança que esse aluno está sendo muito bem assistido e que ele estará ali muito bem cuidado. Agora, Marcelo Nicolau, o retorno das aulas presenciais, me corrija, parece que ficou para o dia 22 de fevereiro. Isso pode mudar dependendo da época do Plano São Paulo? Olha, eu não vou ser rígido aqui e dizer que não pode mudar, mas pelo que o Plano São Paulo já nos disse, eles também iam retornar dia 8 e agora eles só vão retornar dia 22. Nós fomos protagonistas nessa ação, porque nós também estávamos previstos para voltar dia 8, mas você deve ter visto nas redes sociais, na televisão, que eu dei declarações que dia 8 é apenas para o corpo docente ser acolhido de forma emocional, para que eles saibam como é que eles vão agir com esse aluno que está traumatizado e com esse professor que também está traumatizado, que perderam vidas ao longo desse período da pandemia. Bom, e a Escola do Futuro? A Escola do Futuro é o que há. O futuro já chegou no Guarujá, porque a USP nos procurou com essa questão... Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, né? Federal. O que acontece? O ensino híbrido chegou e precisávamos capacitar o nosso corpo docente como conseguir criar plataformas para atingir o aluno. A USP, então, já veio, já nos capacitou, isso já existia, e agora nós estamos renovando esse compromisso, esse termo de fomento junto à USP, para continuar capacitando o nosso corpo docente. Essa é a Escola do Futuro. Ótimo. Marcelo Nicolau, me corrija, parece que os municípios eles são responsáveis, e nisso inclui também o Guarujá, o ensino fundamental. E o ensino médio, me corrija, parece que é a responsabilidade do governo do Estado. E com relação ao EJA, que é o ensino jovem adulto, que antigamente nós chamamos do supletivo, ou seja, ainda existem muitas pessoas no Brasil que não sabem ler, não sabem escrever. O EJA também vai ter o retorno presencial 22 de fevereiro? Sim, o EJA, a gente tem algumas novidades, até para facilitar esse trabalhador, essa pessoa que está trabalhando, que está muito ocupada, mas que precisa estudar. Então, nós vamos criar 2 polos. Um polo em Vicente Carvalho e um polo mais centralizado no centro da cidade, onde as pessoas poderão ir lá, retirar um material didático, tem o acompanhamento tanto virtual quanto presencial para esclarecimentos de dúvidas, as aulas estarão lá, e aí a pessoa se sente capacitada, ela vem, faz a provinha e vai eliminando a sua matéria. Assim, nós vamos conseguir avançar com a alfabetização e com a capacitação de jovens e adultos no nosso município. Quando eu comecei entrevistando o Marcelo Nicolau, que eu já conheço há um bom tempo, eu falei para ele da responsabilidade de ele estar numa secretaria como a de educação, é que ele vai dizer mais ou menos, ele vai precisar o número de estudantes hoje que fazem parte da rede municipal de ensino. E que se você parar para analisar, é muito maior do que cidades até do nosso litoral sul. Quantos alunos? 35 mil alunos. 35 mil alunos, vamos supor. É praticamente a população de uma cidade de Peruíbe, né? É o bairro da Santa Cruz inteiro. Então, ou seja, é muita gente, né? Então, essa responsabilidade. E a gente observa através da atitude do prefeito Walter Suman, na qual já entrevistei algumas vezes, que toda a área do município ele tem uma preocupação de mostrar um crescimento. Porque nós às vezes esquecemos, né, secretário, de olhar um pouco para trás, o quanto que o município perdeu tempo. E a necessidade de recuperar com qualidade é uma responsabilidade da administração e das secretarias, na qual o senhor ocupa uma delas. Exatamente. Lá nós temos o João Pecchiori, que é o nosso adjunto da parte pedagógica, a Renata Souza da parte de RH, e a nossa maior discussão são 35 mil alunos, mas são 35 mil uniformes, são 35 mil merendas, mais de 1.500 professores na rede. Então, assim, nós temos que avaliar toda essa questão além do processo pedagógico. É um trabalho, é uma secretaria vultuosa, é um grande desafio, mas que eu conto com o apoio de todo mundo que lá trabalha e conto com o apoio também da população para que traga sugestões, para que traga suas críticas construtivas,
porque é assim que eu particularmente fiz e o governo Walter Suman fez em todas as secretarias que eu já participei. E eu sei que você é uma pessoa que trabalha muito, inclusive, no bastidor. Deu para pegar o contato do ministro Milton Ribeiro para ações futuras? Eu sei que você é ligeiro, você gosta de sempre trazer o melhor. Deu para ter esse contato? O que você achou do ministro? Quero agradecer aqui ao ministro que nos recebeu, ao esportista Hugo Dupré, que também nos auxiliou com isso. Ministro muito acessível, ele é da Baixada, ele é de São Vicente, né? Ele tem aí um carinho enorme pela região metropolitana da Baixada e já vai, também em primeira mão, hein, Douglas? Você aqui cheio de furo, já vai nos receber no começo de fevereiro para destravar vários convênios que já mandamos para lá. Aí você vai para Brasília. Nós iremos a Brasília junto com o prefeito para conseguir destravar aí várias ações para a educação do município. E assim que você tiver essa novidade ainda de Brasília, você vai entrar via internet aqui no Hora Geral para trazer essas novidades em primeira mão. Fechado. Óbvio que eu acredito na boa política, na política do trabalho, né? Mas como jornalista eu fico feliz em poder levar boas notícias ao nosso público telespectador e internauta. Obrigado, Marcelo Nicolau. Boa sorte à frente da Secretaria de Educação do município do Guarujá. Muito obrigado. Conto com você. Continue um pouquinho mais. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Claro, amanhã tem mais. E amanhã, aniversário da cidade de Santos. E você vai ter um programa especial com imagens da cidade de Santos. E, óbvio, com informações importantes da cidade de Santos, que completa mais um ano de vida. Mas tudo isso amanhã. Um abraço assim, ó, forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.